pelo 19º aniversário da CNE, assinalado no dia 19 de agosto de 2024. O seu presidente, Manuel da Silva, fazia as honras da casa. Diretora do Departamento de Promoção da Liberdade de Expressão, na Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República Federativa do Brasil, excelentíssimo Dr. Ismael Mateus, jornalista, escritor e comentarista social, excelentíssimos senhores representantes dos partidos políticos com assento na Assembleia Nacional, reparo ali dois pelo menos, o senhor deputado o Faustino Mumbica e o senhor deputado Pedro Neto, sejam bem-vindos. Excelentíssimos senhores presidentes das comissões provinciais eleitoral, por vosso intermédio aproveitamos em nome do plenário apresentar a todos os membros das comissões provinciais eleitoral que nos acompanham respeitosos cumprimentos, bem como aos presidentes das comissões municipais e membros das comissões municipais eleitoral espalhado um pouco pelo território nacional. É com grande honra e sentido de responsabilidade que dou as boas-vindas a todos nesta celebração especial da data da institucionalização da Comissão Nacional Eleitoral de Angola. Mas não apenas o reconhecimento, esta ocasião marca para nós não apenas o reconhecimento do nosso compromisso com a democracia, mas também a reafirmação do papel vital que a Comissão Nacional Eleitoral desempenha na garantia de processos eleitorais livres, justos e transparentes, de acordo com os padrões internacionais aceitos. Ao olharmos para o futuro, é com entusiasmo que destacamos que, apesar dos constrangimentos financeiros que o país vive, as tarefas constantes do plano de atividade da Comissão Nacional Eleitoral para o ano de 2024 continuam a ser implementadas. E esta atividade é um desses exemplos. Esta concretização é a demonstração clara do nosso compromisso com a melhoria contínua da organização, execução, coordenação e condução dos processos eleitorais, buscando sempre o aperfeiçoamento e a inovação. Dentre as nossas principais ações, destacamos a participação nas missões internacionais de observação eleitoral, conferências, seminários e reuniões em que os membros e técnicos têm participado ativamente, quer enquanto membro do Fórum das Comissões Eleitorais da SADC, como no âmbito da ROJAI CPLP. Neste sentido, no próximo mês de outubro, com o objetivo de fortalecer a cooperação entre as comissões eleitorais da África Austral, a ECF-SADC constituiu uma missão internacional de observação para as eleições gerais e dos órgãos de governação descentralizado da República de Moçambique, a realizar-se no dia 9 de outubro, que será chefiada pela Comissão Nacional Eleitoral de Angola. Angola, através da Comissão Nacional Eleitoral, coordena a missão de observação dessas eleições em Moçambique. Uma responsabilidade que aceitamos com grande humildade, respeito e profissionalismo. Esta missão representa uma oportunidade única para reafirmarmos o nosso compromisso com os princípios, valores e diretrizes que regem eleições democráticas na região. No âmbito da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa, a CPLP, a Comissão Nacional Eleitoral de Angola integrará a missão da ROJAI CPLP, que desempenhará papel
Também um papel crucial na observação eleitoral, promovendo a partilha de boas práticas e o fortalecimento das instituições democráticas. Acreditamos que a cooperação entre os países da CPLP, em sede da ROJAI, é essencial para a construção de um futuro onde os processos eleitorais sejam cada vez mais inclusivos e transparentes. Outro ponto alto desta celebração é a realização da Conferência sobre a Inteligência Artificial nos Processos Eleitorais, num mundo cada vez mais digitalizado, pois a inteligência artificial constitui o futuro da humanidade. É importante que exploremos o potencial das novas tecnologias para melhorar a eficiência e a integridade nos processos eleitorais. No entretanto, também reconhecemos os desafios que a utilização da inteligência artificial pode trazer, especialmente no que diz respeito à proteção de dados e à manipulação da opinião pública. O dia 19 de agosto, foi instituído como um símbolo de referência e valor histórico significativo, exatamente porque foi num dia como hoje, do ano de 2005, perante o Presidente da República, tomaram posse os primeiros membros da instituição e o país passou a ter um órgão de administração eleitoral permanente com competência especializada para conduzir os processos eleitorais de forma regular e periódica. Por esta razão, é o momento para reafirmarmos o nosso compromisso com a democracia. Agradecemos a todos por seu apoio contínuo e por nos honrarem com as suas presenças nesta data especial para a Comissão Nacional Eleitoral. Com a colaboração de todos os membros, responsáveis, quadros, funcionários do órgão central, provinciais e locais, continuaremos a avançar na construção de uma sociedade democrática mais forte. Acreditamos que juntos, todos nós, podemos enfrentar os desafios e aproveitar as oportunidades que o futuro nos reserva. Muito obrigado. A humanidade está em mudanças significativas. Em todas as esferas da vida humana há novos paradigmas. A inteligência artificial é uma delas. Também já está entre nós e constitui um desafio e, ao mesmo tempo, um grande problema para múltiplos setores. Tal como noutras geografias mais avançadas, onde é notória a explosão de ferramentas de linguagem como o ChatGPT, abordagens há que já preenchem o discurso de instituições públicas e privadas, mas também no convívio social a inteligência artificial já incomoda. Para uma profunda reflexão sobre a inteligência artificial, a Comissão Nacional Eleitoral de Angola assinala os 19 anos da sua existência com uma conferência sob o tema, tendo convidado uma especialista brasileira que tem responsabilidades acrescidas no centro do poder político do Brasil, pois é nada mais, nada menos do que a diretora do Departamento de Promoção de Liberdade de Expressão da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República Federativa do Brasil. Seu nome, Samara Castro. Ismael Mateus, jornalista formado pela Universidade de Coimbra, com obra literária publicada e também muito respeitado pela opinião pública e publicada, foi convidado para moderar e facilitar a especialista que veio das terras de Veracruz. Temos de felicitar a CNE pela sua visão, pela sua forma de antecipar uma realidade que vai sendo cada vez mais presente nos processos eleitorais. É uma oportunidade também para uma reflexão, acredito eu, para os nossos processos.
para olhar de que modo é que essa influência, não só das redes sociais, mas de todo o processo das novas tecnologias sobre as nossas eleições vem acontecendo e de que modo as diferentes experiências podem ser antecipadas e podem servir de reflexão e lição para o nosso processo. Portanto, a CNE está duplamente de parabéns e esperemos que, temos a certeza que a conferência vai ajudar-nos a estabelecer essa ponte com o futuro. A doutora Samara Castro é diretora de promoção da liberdade de expressão na Secretaria de Políticas Digitais de Comunicação Social da Presidência da República do Brasil, é mestre em Direito Público e Econômico pela Mackenzie, advogada especializada em Direito Eleitoral e Digital, coordena a estratégia de enfrentamento à desinformação sobre políticas públicas no Governo Federal e o Programa de Saúde Consciência, é encarregada de dados da Secretaria da Comunicação Social, SECOM, e membro do Conselho Nacional de Proteção de Dados. Participa no grupo de trabalho de economia digital do G20 e foi premiada no 20º Global Leadership Award da Vital Voices em 2024. De modo que temos o perfil da convidada, certamente temos também quem puder olhar para as redes sociais, um conjunto de prestações e declarações e de prestações públicas da convidada. Posso afirmar que estamos em muito boas mãos e certamente vamos ter uma boa conferência. Parabéns uma vez mais à CNE, deixo a palavra com a doutora Samara Castro. Bem-vinda, Angola. Samara Castro fez oração de sapiência sobre inteligência artificial nos processos eleitorais, com ênfase para o seu contributo, transparência e desafios étnicos nas eleições, tendo falado das vantagens e desvantagens da presença da inteligência artificial nos processos eleitorais. É preciso ter cuidado com os deepfakes e os chatbots devido aos prejuízos que podem causar à imagem de um determinado candidato às eleições, observou a especialista brasileira. Falar bastante livremente, os slides são um pouco para ilustrar. Eu acho que tem dois grandes assuntos para serem ditos aqui, né? Um tem a ver com a inteligência artificial em si e como isso fica disponível para os nossos países. Nesse sentido, eu acho que Angola e Brasil têm bastante similaridades, tanto do ponto de vista das oportunidades quanto dos desafios. Então, eu queria começar na discussão do conceito mesmo. Eu prometo que eu não vou me debruçar tanto nos detalhes técnicos de conceito, mas eu acho que ele é muito ilustrativo do quanto esse tema ele é não só recente, como desafiador. Eu trouxe duas abordagens, uma que tem sido discutida excessivamente na OCDE e uma outra que foi consolidada no AI Act, que é o marco regulatório europeu. E acho que dos exemplos que começam a nos demonstrar o quanto este é um tema ainda em desenvolvimento, é a própria definição. A discussão de IA, ela ficou muito pautada, inclusive, em uma divergência entre os diversos especialistas, no sentido de que talvez a gente não chegasse num consenso sobre o que seria inteligência artificial. Então, a gente poderia ter um consenso sobre quais seriam os sistemas de inteligência artificial. E ele ficou definido assim, que é um sistema baseado em máquina, que ele infere a partir de entradas e de saídas. E aqui, a gente tem uma relação já bastante longa com a inteligência artificial. Onde que a gente, então, dá esse salto de inovação? Justamente na discussão de inteligência artificial generativa, que é essa que nos traz essa capacidade de criar conteúdos, de criar textos, vídeos e imagens. E eu acho que esse talvez seja o desafio que a gente vai ter agora, especialmente pensando nas eleições. Mas esses conceitos, o que eles têm de importante para o nosso debate? Principalmente, eles marcam quais são os aspectos que nós vamos ter que considerar quando a gente estiver discutindo sobre
sobre isso. E um deles, bastante importante, é justamente o conteúdo de entrada. Como esses sistemas têm sido treinados, como esses sistemas têm abarcado e pegado realmente dados e informações dos diferentes países para que eles se desenvolvam e que eles gerem conteúdo na sequência. E aqui, muito rapidamente, eu só quero trazer essa parte do ciclo de vida do sistema de IA. Por quê? Porque justamente essas fases, que são, em geral, fases que se relacionam entre o design de dados e modelo, a verificação e a validação, a implantação e a operação e monitoramento, elas são as diferentes fases que acontecem antes da gente ter um sistema de inteligência artificial que vai nos gerar esses conteúdos. E por que isso é importante? Principalmente porque é a partir dessa compreensão que nós vamos entender o quão seguro é esse sistema, o quão útil ele vai ser para as nossas próprias necessidades e o quanto ele está fazendo uso das diferentes formas que tem na nossa sociedade de informações. Eu comentava mais cedo com o Dr. Ismael, antes da gente entrar aqui, que no Brasil nós estamos agora numa discussão do marco regulatório de inteligência artificial e uma das grandes delicadezas que nós temos trabalhando é sobre justamente qual é a maneira que esses sistemas são alimentados, de onde eles têm sido alimentados. E o que a gente tem visto é uma grande raspagem, né? As empresas que hoje detêm esse poderio, elas vão para os países, no caso no Brasil, elas estão lá, elas pegam todas as informações que estão disponíveis no ambiente digital, no nosso caso, entendo que no caso de vocês também, são muitas informações sobre as pessoas, sobre os dados geográficos, climáticos, sobre o que está sendo produzido pelos jornalistas, o que está sendo produzido pelos artistas. Esses dados, eles são raspados, colocados como se fosse dentro de um espaço. Aquilo serve de insumo para treinar esses mecanismos e o treinamento disso gera depois a nossa possibilidade, a partir desses modelos fundacionais, de gerar conteúdos, de gerar imagens, de gerar novas criações. Como esses dados, que são insumos, estão sendo imputados nesse sistema, eles estão sendo escolhidos, eles estão sendo raspados. Essa é a grande discussão que nós temos tido no Brasil. Justamente porque nós temos visto que essa aquisição de riqueza, ela muitas vezes não tem sido compensada por essas empresas que vêm, extraem esses recursos e geram riquezas única e exclusivamente para suas próprias companhias, sem necessariamente uma preocupação de como isso está sendo revertido para aquele país. Então, nós temos discutido bastante sobre a necessidade, eventualmente, de uma remuneração compensatória para quem detém esses dados. E aí a gente já entra aqui por que IA é uma tecnologia disruptiva. Primeiro porque ela é uma força tecnológica transformadora mesmo. Ela tem o potencial de remodelar todos os setores. Então, desde o setor de saúde, e a gente tem visto muito essa abordagem, quando você pensa do ponto de vista de diagnósticos, do ponto de vista de desenvolvimento de medicamentos. E nós temos tanto exemplos positivos quanto exemplos preocupantes. Então, exemplos positivos no sentido do avanço da detecção de novas doenças e do avanço, inclusive, da geração de novos medicamentos ou até mesmo cura para algumas doenças que estão sendo muito adiantadas pela capacidade de processamento de informações muito mais ágil. Por outro lado, você também tem a possibilidade de diagnósticos equivocados, no super concreto, porque justamente nós temos tanto a possibilidade de avançar em diagnósticos, quanto a gente tem entendido casos e exemplos onde os sistemas de inteligência artificial que já estão sendo utilizados, eventualmente não foram testados da maneira correta, não tiveram mecanismos de governança suficientes, e o que aconteceu foi que eles diagnosticaram de maneira equivocada. Então, para a gente ver que a gente tem essas duas possibilidades. E eu dei o exemplo da saúde, mas a gente entra já na questão eleitoral. E o que tem sido talvez um dos grandes ativadores dessa discussão está acontecendo no mundo inteiro? Existe uma corrida por protagonismo geopolítico a partir da inteligência artificial.
Existe uma abertura de oportunidade para países, inclusive do sul global, que eventualmente não estão dentro dos países mais ricos e desenvolvidos, de conseguirem, a partir de inteligência artificial, darem esse salto econômico e político. E existe realmente uma disputa de dominância sobre quem vai ter acesso a esses recursos, como a gente teve na discussão do petróleo, como a gente teve na discussão da própria internet, e agora se abre esse aspecto também para a inteligência artificial. E assim como esses outros temas, eles tinham uma concretude muito grande de disputa territorial, de disputa de poderes geopolítico, a inteligência artificial também vem nisso, porque às vezes a gente pensa assim, no sistema, só no chat GPT e na internet, e perde a dimensão que isso tem aspectos no mundo físico. Então, efetivamente, para que a gente tenha desenvolvimento de inteligência artificial, o que eu preciso? Água, muita água, extensão de território, capacidade de energia, capacidade de construção, então, mão de obra especializada, mas não necessariamente num primeiro momento. Então, eu posso construir data centers e ter essa capacidade a ser construída também com o tempo. E esse aspecto físico, ele também determina a maneira pela qual um país ou uma região pode se colocar nessa disputa dessa cadeia global de IA. E dentro nesse sentido, eu coloquei sobre a saúde, mas a gente tem impactos também no meio ambiente, porque uma vez que eu preciso, para gerar inteligência artificial, eu preciso de todos esses aspectos físicos. Tem uma discussão de sustentabilidade, porque é uma geração de energia realmente bastante grande. Tem uma discussão sobre soberania, então como os países que estão sendo objetos dessa entrega de informações para as empresas que hoje já estão constituindo esses sistemas de inteligência artificial vão se movimentar e como os países que querem entrar nessa disputa, nessa cadeia global de IA, podem se posicionar. E, por fim, nos próprios processos eleitorais. Então, assim, a IA, de fato, ela é uma ferramenta capaz de alavancar esse desenvolvimento social e econômico, de gerar riqueza. E apostar nessa transformação digital, ela também é uma forma pela qual a gente pode conseguir superar desafios que talvez hoje pareçam um pouco intransponíveis ou que pelo menos parecem que são muito mais longos, que precisa de muito mais tempo para que eles sejam superados, com maior agilidade. E eu coloquei aqui tanto algumas oportunidades quanto desafios que me parece que também coordenam um pouco das nossas similaridades entre os países. O fato de uma população jovem e ágil na adoção de novas tecnologias traz uma oportunidade para que o país possa conseguir desenvolver e realmente ter estruturas de inteligência artificial. A diversidade de bases de dados nacionais também é um outro mecanismo para isso. Além disso, a possibilidade de matriz energética limpa, ou não necessariamente que seja limpa, mas matriz energética disponível. E aqui também você ter a base produtiva com projetos efetivamente em diversas áreas. E quais são os desafios? Os desafios dos países que querem olhar para isso estão muito pautados na necessidade de aumentar os investimentos em infraestrutura, pesquisa e desenvolvimento no ambiente informacional. Tem um aspecto anterior, que é a discussão sobre como as próprias plataformas ou a internet, o uso massivo da internet, possibilitou mudanças na nossa forma de sociabilidade e socialização. A vinda das redes sociais, do ambiente digital como meio, como esfera pública de debate, ela traz esse desafio de você realmente conseguir manter entre as diferentes visões, você manter debates que permaneçam e que sejam pautados numa troca democrática. A gente comentava mais cedo também sobre o quanto essa vinda da internet, das redes sociais, ela modifica inclusive a nossa relação com o próprio jornalismo e a nossa relação com as instituições.
E quando a gente pensa nos desafios desse relacionamento com as instituições, isso está muito pautado também numa permanente crise de credibilidade e confiança, que tem sido vivida também num questionamento permanente das instituições, especialmente das instituições eleitorais, com vistas a descredibilizar processos democráticos. No Brasil, recentemente, a gente viu isso, e a nossa Corte Eleitoral, o nosso Tribunal Superior Eleitoral, foi muito vítima desse permanente questionamento do seu funcionamento, da sua capacidade de organização das eleições, dos seus próprios ministros. Isso é muito resultado não só da crise política global, mas também de uma fragmentação muito refletida na forma de organização dessas redes sociais, que acabam por endossar divergências, radicalismos e que eventualmente fazem prosperar esse espírito de desconfiança permanente. E, além disso, muitas vezes a gente tem essa ausência, essa lacuna regulatória e de governança que permite com que essa desconfiança ela seja cada vez mais aprofundada e exige das diferentes instituições, não só dos tribunais eleitorais, mas da própria ciência, da própria academia, do próprio jornalismo, um compromisso com uma autodefesa de si, justamente para que essa crise informacional ela não seja objeto de destruição de uma confiança que deve ser construída quando a gente pensa do ponto de vista de interesse público. E isso está muito pautado no próprio funcionamento dessas plataformas, que mobilizam muitas vezes os afetos, as emoções, os sentimentos. Isso faz com que nós estejamos sempre muito engajados e realmente grudados nos nossos smartphones, muito conectados no ambiente digital. Quando uma das primeiras declarações de um dos criadores do Facebook, ela vem a público, que é um estímulo permanente de dopamina para que a gente esteja realmente vinculado ao ambiente digital, isso fica muito chocante e isso se aprofunda com o uso de inteligência artificial. E qual é essa declaração? Ela traz um pouco de qual foi o espírito na criação dessas plataformas e que se reflete hoje no uso de IA. Então, ele fala, como nós podemos consumir o máximo possível do seu tempo e da sua atenção consciente? Foi essa mentalidade que levou à criação de diversas ferramentas. No caso aqui, o botão de curtir, de compartilhar, de comentar. Ele é um ciclo de feedback de validação social. Basicamente, nós entramos ali nesse ambiente para sermos validados e para validar os outros. Isso fica muito complexo quando a gente está discutindo do ponto de vista das nossas relações com as instituições. E essa é uma maneira de você ter permanentemente sequestrado uma população, um determinado segmento social, um determinado interesse social colocado, porque é uma permanente necessidade de validação combinada com um estímulo à radicalização. E aqui, para qualquer lado que seja, a radicalização no sentido de opiniões sempre muito radicais, para que ela seja um estímulo à reação do outro. Então, quando você tem esse cenário, e esse cenário ele não está resolvido no mundo, porque ele está colocado há alguns anos, mas nós não temos basicamente nenhuma resolução desse problema no mundo. Mesmo que a Europa, por exemplo, tenha feito uma pactuação regulatória sobre as plataformas, isso não se reflete necessariamente numa obediência, numa compreensão delas de aceitação disso. Então, o impacto para os sistemas políticos, ele fica cada vez mais profundo. A gente tem aqui um estímulo à instabilidade política e econômica e que acaba levando realmente ao extremismo e a essa erosão da coesão social. Porque eu estou cada vez mais colocado em espaços nos quais eu não saio para me relacionar com outras opiniões. Aqui também a gente tem uma crise da própria forma de se comunicar e de se fazer jornalismo, porque se todo mundo que está no ambiente digital pode criar conteúdo e aquilo pode ser compreendido como verdadeiro, por que eu tenho, qual é o trabalho da imprensa séria, da imprensa de interesse público?
qual é o trabalho dela? Se eu posso ser detentor da notícia, se eu posso ser portador disso, isso perde validade, o que é extremamente prejudicial para qualquer sociedade. Porque a pessoa que está no ambiente digital se colocando como detentor ou portador de uma notícia não tem nenhum compromisso com os pactos construídos de um bom jornalismo, a apuração, o contraditório, a verificação. Ela só fala suas opiniões. E esse é o grande problema, porque a gente passou de uma situação onde cada um não só tem direito às suas próprias opiniões, mas passa a ter direito aos seus próprios fatos. E fato, em tese, é fato. Não deveria ser questionado. Mas a gente vai ver que não só isso começa a ser assim, como isso começa a poder ser ilustrado dessa maneira. Então, a gente vai ter um problema de confiança, inclusive, no que os nossos próprios olhos veem e os nossos ouvidos escutam, porque isso começa a ser produzido de uma maneira bem diferente. Então, esse questionamento, ele se reflete em negacionismo climático, em negacionismo científico, e que acaba trazendo questões bastante graves, inclusive de formação humana para as nossas crianças e adolescentes. Então, para ir me encaminhando aqui, porque também é muito importante que a gente possa ter um momento de troca, eu trouxe alguns exemplos do uso de inteligência artificial nas eleições. Esse ano, que é o Big Year Election, né, o ano com o maior número de eleições da história do mundo, da civilização, nós temos tido exemplos que não param de acontecer. E é também a primeira vez que nós vamos lidar com processos eleitorais pós-popularização da IA generativa, dessa inteligência artificial que cria conteúdos efetivamente com acuracidade, com aparência muito perfeita. Não que a gente já não tivesse, por exemplo, a criação de conteúdos, de áudios, que simulassem eventualmente alguma coisa. Mas agora a gente está falando de um outro nível de acurácia, um outro nível de exatidão. E, principalmente, um outro nível de acessibilidade a esses recursos. Qualquer pessoa pode entrar aí agora no seu smartphone e criar um conteúdo. Pode criar um conteúdo sobre qualquer outra pessoa, que você tenha uma foto, que você tenha um vídeo, fazendo qualquer coisa. E isso pode ser popularizado com muita velocidade no ambiente digital. E aqui, uma das coisas que assim, aconteceu muito, acho que, na verdade, não só aconteceu muito, mas como aconteceu primeiro, foi a questão das deepfakes de áudio, por elas serem mais simplificadas. Então, os áudios começaram a correr de maneira bastante viralizável, com diferentes informações, com vozes muito acuradas e que podem causar efetivamente um desvio de como um processo eleitoral pode ou não acontecer. A gente teve, inclusive, no Brasil, uma situação que foi um áudio que o candidato, nas eleições passadas, que o candidato dizia que tinha desistido. E isso acaba por fazer com que as pessoas não votem nele, se ele desistiu. Então, no dia da eleição, um áudio circulando, dizendo que o candidato desistiu, é um prejuízo da voz do próprio candidato, é um prejuízo muito grande para a campanha. E que, às vezes, não tem tempo de atuação, nem mesmo da Corte Eleitoral, para lidar com essa viralização. E aqui a gente teve, especialmente vou trazer o exemplo do Reino Unido, dos rostos dos eleitores, isso pode ser transformado de diversas maneiras. O vídeo, a mesma coisa. O áudio, como eu disse, não só a gente pode ter a viralização de diferentes áudios, como você pode também ter ligações. Nas eleições americanas agora, nas prévias, você tinha ligações personalizadas para os eleitores que estavam sendo feitas em nome dos diferentes candidatos, com a voz do candidato, e falando com o eleitor, eu queria muito que você viesse votar e etc. E aqui nós estamos falando ainda de uma situação positiva de convocação para eleição, mas isso pode ser utilizado também para poder ligar e falar, desinformação, ódio ou qualquer ataque que seja. Esse experimento no Reino Unido ele é super interessante porque uma pesquisa foi feita utilizando os 3 principais
mecanismos de IA generativa, e quando você perguntava para esses, ChatGPT, o Gemini, ou mesmo o Perplexity AI, se eles tinham informações, eles buscavam informações que não estavam colocadas ali e colocavam como se elas tivessem sido produzidas por aquele partido. Isso é muito preocupante, porque a tendência que as pesquisas mostram é que as pessoas parem de buscar as informações nas plataformas de ferramentas de busca e comecem a dialogar única e exclusivamente com essas ferramentas de IA generativa, o que faz com que a gente tenha uma assistente pessoal que vai conversar com a gente de forma permanente, nos dando as informações. Se essas informações estão equivocadas, se elas são mentirosas, se ela ataca outro, a gente não tem essa garantia. E aí, a gente tem, além disso, outros exemplos que, e aqui ainda sobre esse mesmo tema, a gente tem outros exemplos que mostram quanto essas IA generativas podem ser bem fundamentadas nas suas respostas e mesmo, bem convincentes, e mesmo assim estarem falando mentiras ou imprecisões. E aqui teve esse áudio, que era um suposto áudio de um dos secretários do Partido Trabalhista, dizendo que ele não se importava com a morte de palestinos. E ele afirma que aquilo era falso no seu próprio perfil. Mas o impacto disso é muito grande, uma vez que no perfil dele do Twitter, do X, não necessariamente ele vai atingir as pessoas que ouviram aquele áudio que estava circulando. Então, você tem também essa discussão entre diferentes plataformas. Nas eleições argentinas, a gente também viu um candidato, o candidato Sérgio Massa, que teve o seu rosto inserido em um vídeo que parecia que ele estava consumindo drogas. Então, uma deepfake também que mostrava isso. E aqui, gente, não acabam os exemplos. Esse circulou ontem, ele é um vídeo, eu não vou conseguir passar o vídeo em si, mas ele é um vídeo criado pela IA, que foi lançada recentemente, que é a IA do Twitter, do X, né, lançada pelo Elon Musk, e ele cria toda uma historinha com o Trump e a Kamala Harris, como se eles tivessem, né, uma história de amor. E o vídeo, aqui eu não consegui dar prints muito bons, mas ele é muito exato. E cada vez que eu tenho uma figura política pública com mais imagens nas redes, mais acurada fica a deepfake. Então, assim, o Trump e a Kamala Harris, que são pessoas que têm muita imagem deles na internet, de todos os lados, com vídeo, com áudio, as imagens que vão ser geradas deles vão ser perfeitas, porque eu tenho mais elementos para aquela IA se aperfeiçoar na geração desse conteúdo. Então, assim, isso é só o começo do que a gente pode ver e do que vai ser desafiador para as cortes eleitorais, inclusive, lidarem. Porque como a gente passa a não acreditar numa coisa que a gente está vendo? É muito complexo. Então, algumas soluções, não soluções talvez, mas seria um pouco de otimismo, mas alguns caminhos para a gente poder percorrer. No Brasil, esse foi o caminho. É óbvio que vai ser um momento de experimentação, de teste também, porque nós não sabemos nem o que vai acontecer, nem se as soluções propostas vão ser suficientes. Mas a gente, a partir da resolução proposta pela ministra Carmen Lúcia, nós vamos ter a proibição das deepfakes. Então, pelo menos nas eleições brasileiras, está vedada a criação e a veiculação de deepfakes em campanhas eleitorais. Deepfakes que atacam os outros candidatos. Você precisa, para todas as vezes que você utilizar ferramentas de inteligência artificial, rotular que aquilo é inteligência artificial. Isso é um mecanismo, e acho que quando começou a discussão de desinformação, uma das coisas muito fortes como solução que apareceu foi a checagem de fatos e aquela rotulagem, aquele fato é falso, ou foi checado, ou alguma coisa nesse sentido, era super útil. Aqui a gente tem tentado fazer a mesma coisa. Marca d'água ou rotulagem para demonstrar que aquele conteúdo foi criado por inteligência artificial. Qual é o desafio? Essa é uma exigência para o próprio candidato. Se o candidato fizer, ótimo. Se ele não fizer, e ninguém falar que aquilo não é real, como que isso vai acontecer?
Então, uma das propostas também que tem sido discutidas é que as próprias ferramentas de IA tenham também mecanismos de rastreabilidade do conteúdo que elas permitem que seja gerado. Mas isso tem sofrido muita resistência para elas por conta do custo e porque perde realmente a intencionalidade, que é de simular conteúdos que podem ser gerados por ali. Então, além disso, tem uma responsabilidade para as plataformas que elas removam esses conteúdos após notificação. Então, como eu disse, a identificação dos conteúdos. Além disso, tem essa proibição dos chatbots para interação direta com os eleitores. E por que que isso é tão importante? Porque com o nível de tratamento de dados que a gente tem permitido e disponível hoje para as campanhas eleitorais, eu posso ter uma capacidade de entender a característica daquele eleitor de maneira tão personalizada, que esse chatbot pode utilizar das fragilidades daquele eleitor, das potencialidades daquele eleitor para convencê-lo de uma forma ou de outra. Se eu sei que aquele eleitor é uma mãe, que tem um filho que tem algum tipo de problemas com vício, com drogas, com álcool, eu sei qual é aquilo que vai sensibilizar aquela mãe, então eu posso utilizar aquela informação de maneira muito acurada, criar uma relação de confiança por meio desse chatbot e conseguir reverter ou direcionar aquele voto da maneira pela qual for do meu interesse. Isso é muito possível hoje, uma coisa que antes era muito cara e que a gente não tinha tanta disponibilidade. Então, por isso tem essa proibição dos chatbots. E, além disso, as restrições ao uso de dados pessoais, justamente numa preocupação de proteger as pessoas para que elas não sejam categorizadas com esse nível de assertividade, para que elas não possam ser manipuladas. Eu acho que esse é o ponto muito central, foi trazido aqui também no discurso do presidente, essa preocupação com a manipulação das pessoas. Então, o que seria uma IA para o bem de todos, já que eu dei tanta notícia desafiadora? Eu acho que, primeiro, que ela seja centrada no ser humano, porque nós estamos falando dessas consequências justamente porque o desenvolvimento desses sistemas de IA hoje, por também não estarem regulados, eles não estão pautados em nenhum mecanismo de governança. Assim como a gente tem uma preocupação quando a gente vai explorar qualquer recurso natural, você tem uma preocupação com o impacto daquilo na sociedade que está naquele entorno, com o impacto daquilo no meio ambiente. Assim também temos que olhar para a inteligência artificial. Assim como quando a gente vai colocar um novo medicamento para uso, a gente tem um cuidado de rever as consequências, as contraindicações, também a inteligência artificial precisa dessa revisão de contraindicações e de consequências. Só que isso só vai ser possível se tiver essa preocupação de centrar realmente no ser humano, que ela possa ser transparente, que ela possa ser responsável e principalmente que tenha uma cooperação entre os diferentes países que se colocam nessa posição, para que a gente possa induzir mesmo uma preocupação, uma inteligência artificial que se preocupe centralmente com o ser humano e não só com um desenvolvimento sem limites. E aqui, eu vou, na hora que a gente for discutir mais detalhadamente, eu vou entrar sobre isso, mas os princípios e as recomendações estão muito pautadas nessa abordagem. E quando a gente pensa do ponto de vista de eleições, o uso da inteligência artificial é ilimitado. Agora, a nossa capacidade de utilizá-la para o bem vai depender muito de quais são os princípios, as orientações e as recomendações que nós escolhemos adotar para esse desenvolvimento. E é muito importante que os países, como os nossos, estejam muito preocupados com proteger a soberania do seu território e das suas pessoas, para que seja possível efetivamente lidar com essa dominância global que já tem acontecido pelas plataformas com redes sociais e que vai se aprofundar na discussão com inteligência artificial. Comissão Nacional Eleitoral de Angola. 19 anos de existência assinalados no dia 19 de agosto de 2024.